Tá gravando? Ok. Já podemos? Ok. Boa noite, pessoal. Nós vamos para mais uma live, né? Ou seja, a gente está aqui, como sempre, nos esforçando para levar até vocês um material de conteúdo, um material importante, né? Nós estamos trabalhando com o tratamento da pele, nós estamos desenvolvendo produtos, nós estamos também atentos, não só ao tratamento, como eu venho falando, mas também tudo que está ao redor do indivíduo, ou seja, da pessoa que tem um produto e tem o objetivo, então, de ter um resultado na sua pele. Isso é importante, isso é necessário a gente poder ter realmente um bate-papo, uma conversa, para que a gente possa entender todas essas nuances e detalhes que envolvem o tratamento. Não é simplesmente você pegar um creme e passar na pele. Não é isso, doutor Gustavo? Exatamente. Tem que analisar todos os aspectos da pele, né? E, às vezes, para analisar todos os aspectos da pele, a gente não pode simplesmente olhar no espelho com uma luz artificial de cor branca e determinar tudo. Então, existem aparelhos específicos para poder fazer isso, tipo a bioimpedância, que é bem importante. Né? Mas, doutor Gustavo, antes de você começar a falar, eu sei que você está animado para falar. Eu quero apresentar aqui a vocês, né, Boa noite. O doutor Gustavo Santos. Ele é natural de Salvador? Salvador, Bahia. Ele é formado, né, pela Universidade Baiana. O doutorado que foi na Federal. A Universidade Federal da Bahia, feito o doutorado. Então, Gustavo, se apresente, faz favor aí para as nossas clientes, as pessoas que estão nos vendo. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gustavo, eu sou biomédico, eu tenho uma especialização em saúde estética, um mestrado em biologia celular e um doutorado em biotecnologia para tratamentos com laser de baixa potência. Trabalhei em consultórios, trabalhei em laboratório de análises clínicas também, e hoje eu trabalho basicamente com a parte de recursos eletroterápicos, né? Que envolve ultrassom, envolve laser, envolve corrente elétrica, e o sinergismo, né? As combinações que a gente pode fazer para um tratamento de pele. Então, a gente tem tratamento de melasma, tratamento de acne, cicatriz, então, basicamente, a gente trabalha nessa vertente, né? Photolift, aquele efeitozinho assim bacana de esticar, é bem interessante, e existem alguns cuidados que a gente deve ter, porque algumas técnicas, elas podem ser antagônicas, né? Uma técnica pode atrapalhar a outra. Ótimo. Doutor Gustavo, é o seguinte, nós estamos trabalhando com um protocolo de tratamento, e esse protocolo ele é bastante interessante porque ele cria uma rotina. A rotina ela é necessária no dia a dia para qualquer coisa, né? Sim, sim. Você ter uma rotina, você acordar, saber o que você vai fazer ao longo do dia, isso é fundamental. Nós criamos um protocolo de tratamento. O produto em questão que nós estamos abordando é o Melano, Melano Age, que é um produto para tratamento de melasma, que nós tivemos um resultado extraordinário. Nós fizemos um teste de eficácia com mais de 90% de eficácia. E também, junto com esse produto, que é um creme, nós temos também um ácido, que o objetivo não é uma esfoliação total da pele, mas uma renovação. A gente até fala de E fala num ácido que não é agressivo, isso me parece muito bom. Porque tudo que você não quer no melasma é o processo inflamatório, porque o processo inflamatório é fazer a mancha voltar. Então, se você erra a mão no ácido, se bota um ácido muito agressivo, ele vai fazer um efeito rebote. Inicialmente, o que é o efeito rebote? Inicialmente, a tua mancha some, né? E mais para frente ela volta e volta muito mais forte. Né? E fica muito mais escuro do que era antes, você não entende o que é. Então, anota isso aí, efeito rebote, que é bem importante, porque toda vez que estiver falando de tratamentos que têm
inflamação no meio, a gente tem que ter cuidado com o efeito rebote. E esse ponto que você abordou é um dos pontos que nós queremos conversar. Porque nós estamos fazendo um trabalho também de acompanhamento das nossas clientes. Isso é uma novidade, uma coisa extraordinária. Muitas estão extremamente satisfeitas, animadas, estão trazendo resultados para nós e também falando de algumas dúvidas, porque muitas já usaram diversos produtos e eu já vi, né, pelo WhatsApp, algumas falando, olha, eu já fiz um tratamento com produtos assim e tal, e as manchas voltaram. Então, a gente vai tocar nesse tema, né? Mas o mais interessante é isso. A gente então tem esse protocolo de tratamento, onde você tem esse ácido de preparo da pele, o melanoês, e uma vitamina C, na verdade, um blend de hidratantes, o que a gente acha fundamental que a pessoa hidrate a pele, e não só topicamente, né? Vou voltar lá no terceiro ano. Okay. Professor de química. Professor de química geralmente é um bicho esquisito, né? Mas ele fala o seguinte: não existe reação química sem água. Verdade. Então, o que nós somos? Um conjunto de reações químicas organizadas. Então, se você quer melhorar algum aspecto, esse aspecto ele vai se basear em reações químicas que nós vamos executar. Então, se você não tem água no seu sistema, você vai dificultar o teu resultado. Então, hidratar a pele é extremamente importante para alcançar um resultado positivo, né? Uma outra coisa que você disse que também é fundamental, é rotina, né? O seu tratamento, ele deve ser feito ou todo em home care, ou em cabine em home care. Se você fica fragmentando o tratamento, fica complicado, porque às vezes você passa em cabine 1 hora e passa a semana toda em casa. Pois é. Então, assim, você precisa entender o aspecto de cada tratamento, né? De cada fração do tratamento. O home care tem um papel muito importante, que é de preparar a pele, de manter o processo inflamatório controlado, de, inclusive, ajustar os parâmetros ali, né, para o que você possa avançar no seu protocolo. Isso é muito, muito legal no seu tratamento. Bem importante esses itens, né? Estamos no caminho certo. Assista. Pois então, assim, doutor Gustavo, o que eu quero traçar nesse bate-papo nosso para a gente ter realmente aí uma linha de conduta de informação interessante? Vamos começar pelo problema principal que o nosso produto quer tratar, que é o melasma, né? Depois nós temos também resultados no rejuvenescimento, nós temos resultados na hidratação, mas o melasma, por favor, fala sobre o melasma, o que é isso, essa mancha na pele que todo mundo corre para tentar resolver. Lá em Salvador, é uma cidade bem característica, porque a gente, praticamente, estação de inverno a gente não tem, né? E aí todo o tratamento ele deve ser feito baseado na condição de verão, né? E sempre que eu vou começar um tratamento de melasma com o paciente, eu digo assim, olha, você tem melasma, você vai continuar com o seu melasma. Perceba, continuar com o melasma é uma coisa, continuar com a mancha é outra coisa. Porque o que é o melasma, na verdade? O melasma, ele é formado a partir de uma concentração a mais de melanócito em uma determinada área. Melanócito. Melanócito é a célula produtora de melanina, que é o pigmento. Exatamente. É a célula que dá cor à nossa pele. Exatamente. Na verdade, você está falando que é um... Isso. Então, imagina o seguinte... equilíbrio. Exatamente. Vamos assim, fazer uma comparação bem rápida e até um pouco grosseira, mas eu acho que todo mundo vai entender. Quando você pega uma assadeira e põe os pãezinhos de queijo para assar, você tem que distribuir eles meio que uniformemente pela frigideira. Senão os pãezinhos vão colar. Assim? Então você distribui eles uniformemente. O que acontece? Que quando eles crescem, eles vão crescer mais ou menos igual para todo lado. No melasma, o que acontece? Você tem zonas da tua bandeja que tem mais pãezinhos do que a outra. Então o que acontece? Quando essas células produtoras de melanina produzem a melanina, ela vai gerar naquele espaço ali uma concentração de pigmento maior do que no resto. É o que a gente chama de hipercromia, um aumento da coloração. Exatamente. Por isso que você tem manchas salpicadas. Você tem uma mancha aqui, ali, acolá. Aí o que acontece? Aquela zona onde tem maior concentração de melanócito, ela tende a ficar mais escura, né? Onde são essas zonas, geralmente? Aqui a bochecha, né? O zigomático. Essa zona aqui das têmporas também aparece. Aqui embaixo pode aparecer também. E em alguns casos pode dar aqui na ponta do nariz.
né? Você pode ver hiperpigmentação de outras naturezas, né? Então, exemplo, o pessoal que faz muito buço, né? Tira bigode com cera e tal, e às vezes não atenta para aquela cera quente. E aí põe a cera quente e depois vê aquela marquinha começando a aparecer, aquele troço começa a ficar mais escuro. De certa forma, houve uma descamação da pele, uma inflamação ali. Um processo inflamatório. Exatamente. E o processo inflamatório, ele pode ajudar no caso da pigmentação. Por quê? Por que ele vai ajudar na pigmentação? O teu melanócito, ele vai responder a alguns aspectos. Né? Então, ele vai responder a processos inflamatórios, né? A estressantes no geral. Ele vai responder à variação hormonal. Tá? Por isso que é comum aparecer o melasma na gravidez, daí o melasma gravídico. Exato. Né? Ele aparece em função do calor. Né? Então, se você está no fogão ali... Então, pessoas que trabalham no campo, debaixo de sol... E aí, o mais importante, a luz. E aqui? A tal da luz. A luz fluorescente. A luz geral. Então, nós estamos falando, por exemplo, pessoas que trabalham direto no computador. A luz. A pessoa passa o dia na frente do computador. Ela precisa usar fotoprotetor. Exatamente. Precisa usar filtro solar. Presta atenção, gente. Isso aí nós vamos entrar. Imagina o seguinte. Você está fazendo um procedimento em estética, né? E está fazendo esfoliação, deixando tua pele mais fina, tua pele mais sensível. E você para diante do computador que está emitindo ali ondas eletromagnéticas o tempo todo. O que vai acontecer? Algumas dessas ondas eletromagnéticas, elas podem ativar o melanócito, elas podem ajudar na síntese de melanina. Né? Claro que não vai ser de maneira tão intensa quanto o sol. O sol é o máximo, porque inclusive ele tem UV. E o UV ele vai potencializar essa produção de melanina. Então, assim, tem que ter cuidado com luz, com o UV principalmente. Tá? Porque a UV, ela vai ali... O UV é o sol. O UV é a radiação ultravioleta que o sol emite naturalmente. Então, toda vez que a gente fica exposto ao sol, seja direta ou indiretamente, isso é bem importante dizer, porque assim, lá na Bahia tem um mau costume do pessoal dizer assim, não, eu vou para a praia e o que vai acontecer? Eu vou ficar só embaixo do sombreiro, então eu não vou tomar sol. Cuidado com isso, porque acontece, a areia era branca. Então a luz bate na areia e reflete. Né? A água, você está ali na água, eu vou entrar na piscina, mas estou com a viseira. O sol está batendo na água, e aí o que vai acontecer? Você está ali. É uma reflexão difusa, né? Porque não é uma superfície completamente lisa, então você vai receber ali luz e você pode comprometer o tratamento. Ou seja, a pessoa está fazendo um tratamento de pele para melasma. Protetor o tempo todo. Vou para a praia. Se possível, evita. Eu hoje até conversei com uma das nossas clientes e ela me perguntou sobre ir à praia. Nós estamos agora num período de férias, né? E as pessoas querem ir para a praia. Eu falei, olha, normalmente quando você pensa em ir à praia, você pensa assim, eu ficarei exposto ao sol. Não tem jeito, você vai ficar exposto ao sol. E geralmente não é no período adequado, né? Que você não vai ali antes de 9 horas, nem depois das 3. Você vai naquela faixa ali que a incidência solar é bem forte. Doutor Gustavo, outra coisa, assim, falando de tratamento, então nós colocamos aqui, nós temos o nosso protocolo, o Melano, né, que é um tratamento, né, que tem essa rotina, que ela é importante, mas vamos falar de tratamentos, né, porque o tema nosso, aproveitando aqui a sua presença, que você é um catedrático, professor, e nós sabemos que nós temos duas formas de tratar. O que nós estamos chamando daquele tratamento que você faz de cabine, que é aquele que você vai para a clínica, e aí você fica com um profissional atuando ali, fazendo ali os procedimentos dentro da clínica, né? E também nós temos aquele procedimento que você leva para casa, que é o caso, por exemplo, do nosso tratamento, que é um tratamento que a gente está chamando de home care, é um nome americano, mas é aquele tratamento dentro de casa. Você precisa desse tratamento. Eu acho importante frisar, apesar de ser um nome americano, eu acho interessante manter o nome home care, porque apesar da tradução parecer ser caseiro, né, o cuidado caseiro, a gente não pode confundir algumas coisas, tá? Porque o caseiro não necessariamente é home care, tá? O caseiro que você fala é aquele chazinho, aquela coisa que uma pessoa que o cara botou fiquei sabendo que tem uma garrafada ali, essa planta é boa, vem cá. Aquela mistura de mel com açúcar para esfoliar, então isso não é home care, tá? É importante. Cuidado com o que você usa dentro de casa. Isso aí. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande de encontrar coisas
na internet, e pô, dicas, né? Aquelas dicas, né? Use isso, use aquilo. Então, qual que é o problema da dica? Essas dicas, elas podem funcionar para uma fração da população. Tá? E aí o que acontece? Se você usa uma dica dessa sem o conhecimento adequado, sem o acompanhamento profissional, o que pode acontecer? Ela pode agravar a tua situação. Né? Porque imagina o seguinte, falando de ácido, tá? Então, o ácido glicólico, por exemplo, é só um exemplo breve. O ácido glicólico ele tem uma molécula bem pequena e você controla ele pelo tempo. Então, às vezes o pessoal fala, usa o ácido glicólico e não vai ter problema. E aí você não se atenta ao tempo que deve ser aplicado. Certo. Isso pode causar um problema, então, de piorar a tua marcha. Isso. Vamos começar então pela clínica, né? Os procedimentos hoje que você tem dentro da clínica, porque o que acontece? Às vezes você tem um produto, né? Você, igual o nosso, você tem um produto como o nosso, você está fazendo um tratamento em casa, mas fazendo uma avaliação, né, clínica da sua pele, uma anamnese, uma avaliação mais profunda, você percebe que esse cliente, além desse tratamento que ele está fazendo em casa, é necessário que ele tenha um acompanhamento de um profissional na clínica, digamos assim, uma fase aguda, né, um tratamento mais... Muitas vezes o que a gente faz na clínica, no consultório, é trabalhar com procedimentos que são mais agressivos. No geral, mais ou menos assim, tratando de ácido principalmente. O que acontece? Você pode encontrar, para vender em lojas autorizadas, tal, ácidos que vão até 10%. Tá? E às vezes você vai num consultório, o indivíduo faz na tua pele um ácido a 40%, 70%. Né? São concentrações muito mais altas. Mas o que acontece? Esse tipo de uso, ele é um uso controlado. Né? Você sabe até onde vai, você precisa marcar o tempo direitinho, porque existem algumas alterações, como o eritema que dá na pele, que são sinalizadores ali de até onde você pode ir, porque você está alcançando a profundidade esperada para o teu tratamento. Né? Você tem o uso de outras metodologias, como laser de baixa potência, que serve para poder acalmar a pele ali, logo após o ácido, ou para ajudar no processo do metabolismo, da própria célula que você vai agir. Então, solução tampão também para... Então, o tampão é super importante, que se você faz um ácido e não coloca ali a solução tampão, fica para neutralizar, tá, gente? Isso. A solução tampão, o que o doutor Gustavo está colocando é o seguinte, você está dentro de uma clínica com um profissional, né? Esse profissional vai aplicar um ácido. Ele tem todos os cuidados para que realmente esse ácido ele atue num determinado tempo necessário para que ele tenha o resultado que ele quer, mas que chega naquele limite que, se passar, pode causar problema. Então, esses tratamentos, eles estão em clínicas porque ele precisa da observação de quem? Do profissional. E aí ele tem essas soluções tampões que é para neutralizar esse efeito do ácido na pele. Quer ver uma coisa que às vezes o pessoal esquece? Como permear ativo. Às vezes você quer permear um ativo, quer dizer, você quer jogar ele numa camada mais profunda na pele. Isso. Né? Permear o ativo é você ter uma substância que você quer que atue na sua pele e ela penetre mais profundamente na sua pele. Mais fundo. Então, permear o ativo. O que você faz? O microagulhamento, por exemplo. O microagulhamento. Ele é muito utilizado para permear ativo. Qual que é o problema do microagulhamento? Eu preciso ter cuidado com a teoria da aplicação. Tá? O que acontece? Na teoria, eu preciso... O primeiro item é orvalhar. Então, eu não posso machucar a pele mais do que ter o orvalhamento. O que é isso? É quando a pele, você vê que ela está começando a ficar vermelhinha, com uns pontinhos bem pequenos de sangue. As agulhas estão furando a sua pele. Isso. E esses microfuros ali permitem a passagem de um pouco de sangue. E aí fica com a pele orvalhada. E ela não fica com aquela mancha esparramada. Não faz, não fica sangrando, não escorre. Não poderia ficar. Né? Não deveria. Não deveria. E poder, qualquer pessoa pode chegar lá e fazer. E aí, quando a pessoa faz isso, ela pode aumentar o processo inflamatório. E aí, se o processo inflamatório aumenta, você pode, por exemplo, descompensar um tratamento com melasma. Porque lembra que ele responde à inflamação? Então, se você agride muito a região onde está o melasma, né, por uma agressão ali, nesse caso, física, e você vai gerar um processo inflamatório ali, você pode ter um efeito rebote. Então, você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Além disso, uma coisa que as pessoas às vezes não atentam é aquele aparelho não pode ser descartado de qualquer forma.
Então, eu preciso ter um lixo específico para aquele aparelho. Interessante você comentar isso, porque houve uma discussão no nosso grupo, né, sobre aquisições de alguns equipamentos. A gente sabe hoje que você consegue adquirir laser para você usar em casa, os dermaroller, né, que são os rollers para microagulhamento em casa. Então, presta atenção nessa informação que o doutor Gustavo vai falar. É bem importante, porque é o seguinte, quando você usa um aparelho desse, existe uma legislação específica de pérfuro cortante. Então, ele deve ser tratado como tal e descartado da maneira adequada. Então, e outra coisa é o seguinte, um roller que você usa, você não pode guardar ele na gaveta e reutilizar. Você não pode passar um sabãozinho nele e reutilizar. Usou uma vez, acabou. Por que usou uma vez, acabou? Primeiro ponto, a esterilidade do teu aparelho. Segunda coisa, é o fio da agulha. Ou seja, é a capacidade de cortar. Tá? Então, a agulha, quando ela vem dali, ela é uma agulha bem fininha, muito sensível, e ela tem uma capacidade de corte. Quantas vezes você está passando ela, não esteja no corpo, no rosto, ela vai cegando. Exatamente, ela vai cegando, ela vai perdendo a capacidade de cortar. E quando ela perde a capacidade de corte, ela aumenta a laceração. E lacerar significa inflamar mais. E aí você pode ter problema. Né? Eu já vi algumas pessoas dizendo que pega o roller, usa na hora do banho, guarda para poder usar depois de novo. Então, cuidado com isso. Tá? Já tem algumas perguntas aqui e, pessoal, mandem as suas perguntas, né? Eu acho que o tema é fantástico para o que a gente, né, vem falando ao longo desses dias e meses aí. E olha só, nós estamos falando de alguns tratamentos, falando do melasma, mas ao mesmo tempo que você trata o melasma, quando você provoca na pele uma reação, você também traz um efeito rejuvenescedor. Então, fala um pouquinho também sobre essa proteína que eu gosto de falar muito dela, que é o colágeno. Como é que fica esse tratamento? Então, tem alguns tratamentos, né, que você pode fazer que o paciente vai ganhar de brinde alguma coisa. Né? Não tem para onde correr. É simples assim. Né? Então, às vezes, por que isso acontece? Porque as rotas metabólicas, elas podem ser... as vias que a sua célula usa para poder responder ao seu tratamento, elas podem ser as mesmas. Né? Então, às vezes, você coloca um microagulhamento ali para poder permear um ativo. Né? Quando você faz um microagulhamento, lembra que a gente falou que tinha que orvalhar? Então, quando você está orvalhando a pele, o que está acontecendo? Está indo soro. E o soro, ele está rico em fator de crescimento. Se tem fator de crescimento ali, ele vai induzir aquelas células a crescer, ela vai estimular o processo de formação de colágeno pelos fibroblastos, que vão ser recrutados principalmente de reparo. Né? Então, o indivíduo está tratando melasma, está fazendo o microagulhamento ou até um ácido, né? Que alguns podem fazer esse tipo de situação, e aí o indivíduo vai acabar ganhando no tratamento dele ali um efeito lift, que é muito legal. Você tem o tratamento do melasma e esses procedimentos também podem ajudar o colágeno, exatamente. E aí você vai ter o benefício do efeito rejuvenescedor. Isso, exatamente. É um negócio muito bacana, porque é o seguinte, se a gente tivesse um acompanhamento, tem um programinha que eu uso, que ele edita a foto, mas a edição que ele faz é no sentido de medir áreas. Né? Então, às vezes, você pega um paciente que está com melasma nessa região, e ele tem aquelas linhas periorbitais, né? Que é o pezinho de galinha aqui do lado. Né? E você está fazendo o tratamento nele aqui, e aí, com o passar do tempo, ele fala assim, mas eu tinha mais pezinho de galinha, está diminuindo. Por que está diminuindo? Justamente porque ele está associando ali o tratamento em uma região que tem duas coisas. O que a gente tem que deixar claro para o cliente, para o paciente que está fazendo esse tipo de situação? Olha, pode melhorar. Pode não significa que vai. Tá? Então, se você é profissional e vai tratar do seu cliente, você pode até dizer, olha, esse tratamento também é utilizado para outra coisa, mas não é o foco da nossa terapia inicial. Pode ser que tenha uma melhora. Geralmente tem, tá? Mas é uma coisa que você não pode vender para o seu paciente. Eu vou melhorar isso e aquilo simultaneamente. Exato. O que a gente vem, às vezes, deixando claro é que a pele, cada um tem um fator relacionado ao aspecto individual. Né? Nós temos um DNA, nós temos uma questão étnica, nós temos várias situações que vão refletir no nosso tratamento. Então, você pode estar usando as melhores técnicas, os melhores produtos, você vai estar tendo, sim, resultados, mas, às vezes, aquele resultado que você espera, ele é
a médio e talvez a longo prazo. Então, vamos por partes. Isso é muito importante dizer, porque é o seguinte, lá na Bahia tem uns pacientes que eu chamo de impacientes. É o seguinte, aquela mancha, ela não apareceu de ontem para hoje. Né? Aquele pezinho de galinha, ele não apareceu de ontem para hoje. Aquela gordurinha localizada, ela não apareceu de ontem para hoje. Então, o que acontece? A gente precisa ter tempo para poder tratar, certo? Não adianta ficar olhando no espelho todo dia, achando que amanhã vai melhorar, que vai ser um passe de mágica, que não vai ser. Tá? Então, por isso que eu gostei muito que você fala assim, nosso tratamento tem rotina. Rotina, cara, é um negócio muito importante. Muito importante mesmo, porque rotina significa disciplina. Né? E essa disciplina ela é super importante, porque o indivíduo sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Tá? Então, ele sabe que aquilo ali é uma coisa a longo prazo. Né? Eu não conheço ninguém, só no filme lá, o caso do Benjamin Button, né? Que o cara vai de trás para frente. Mas envelhecimento, gente, envelhecimento é crônico. Então, assim, você só envelhece. Não, você não volta atrás. Então, o que acontece? Se você está fazendo o tratamento, o que você está fazendo? Você está atenuando as marcas do tempo. O que é atenuar as marcas do tempo? Você está controlando o que a gente chama de envelhecimento extrínseco, que são as coisas que vêm de fora do teu corpo e te envelhecem. É a exposição à luz solar, o radical livre, tá? É aquela Coca-Cola com a pizza que você comeu que vai fazer açúcares, né? Vai fazer um monte de glicação e vai fazer flacidez, então a pele vai começar a cair assim. Né? E aí é que esses tratamentos eles vão fazer o quê? Eles vão remodelar o colágeno, vão fazer síntese de colágeno, e aí quando você faz o colágeno, você remodela o colágeno que você tem, aí acontece, você puxa de novo. Né? Então, essa é uma questão bem importante, é rotina para conseguir ter sucesso. Não espera que você vai ter o resultado amanhã. Tem protocolo que você só vai ter resultado 3 meses depois. Né? E isso é bem importante de se dizer e entender. Olha, o que eu estou fazendo é tipo investimento. Né? Eu estou investindo aqui e eu vou colher o fruto disso onde? Lá na frente. Obviamente, o que a gente também percebe é que, à medida que a pessoa começa o tratamento, você começa a observar resultados na sua pele. Né? E você tem também aqueles resultados que são aqueles resultados mais imediatos. Né? Uma melhor hidratação, a pele fica mais luminosa, mais vistosa, né? Mas o toque fica veludado. Isso é um negócio muito legal quando você não fez o ácido ainda. Eu vou convidar vocês a fazerem um teste chamado teste sensorial, tá? Se você nunca fez um ácido, ou tem muito tempo que você não fez, tá, o ácido... Em clínica, né? Em clínica, ou não, até o próprio home care, só que o home care você vai demorar um pouco mais. Mas assim, antes de começar o teu tratamento, pega na tua pele, né? Vê como é a textura dela. Descreve a tua pele no papel. Né? Ela é oleosa, ela não é? Onde que ela é oleosa? Como que é o toque dela? É áspero ou não é? Porque isso faz parte de uma avaliação profissional, tá? Que às vezes a gente não faz em casa e não sabe por que o tratamento não está dando certo. Né? Que esses aspectos são aspectos sutis que a gente não vê mudar quando está fazendo tratamento home care. E depois que a gente está fazendo o tratamento, você pega na pele e a primeira coisa que você sente é ela mais geladinha. Né? Você sente ela mais gostosa no tocar, ela sente mais ela aveludada. Então, o que é isso? É o efeito hidratante do ácido que você está utilizando, é a renovação do tecido que está acontecendo, e são coisas que às vezes a gente deixa escapar. Né? E é bom registrar isso é muito legal de fazer. O nosso produto, eu particularmente, eu falo bastante desse trabalho, que é um trabalho que você conhece, principalmente. Eu uso, tá? Eu importo para a Bahia. Não conta para ninguém, não, senão o pessoal lá, a concorrência vai subir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você já conhece um dos nossos produtos, que nós iniciamos o trabalho lá atrás, de pesquisa, que é o Debridan, que é um curativo, um produto para ferida extraordinário. E as pesquisas realmente mostraram que o efeito, né, desse princípio ativo, que é o gluco-S1, que é esse blend que atua na pele, que nós incorporamos nos nossos produtos, inclusive no melano, nos nossos hidratantes, e também em outros produtos que nós iremos lançar, ele renova o colágeno do corpo, ou seja, eu não estou introduzindo colágeno. As pessoas gostam de, às vezes, passar colágeno na pele. Então, vai passar na barreira, né? Exato, porque é uma proteína gigante. Então, eu falo, o ideal é você ter produtos que ativem o colágeno. O laser faz isso. Corrente elétrica faz também, muito bacana. Exato. Então, produtos como o nosso, que fazem esse tipo de reação,
eles são interessantes porque, na verdade, você está trabalhando o colágeno do seu corpo. E a outra informação que nós temos, né, de forma técnica, mecanismo, etc., pesquisado, é a organização dessa fibra. Fantástico. Pois é, porque esse é o grande diferencial. Existem muita coisa que pode renovar um colágeno, mas o colágeno renovado de forma organizada, isso é fundamental para que você tenha resultados bastante interessantes. Daí o fato de nós já termos alguns clientes que estão falando, que estão utilizando os nossos produtos há um longo tempo já, e começam a ver em algumas áreas que estavam, por exemplo, com uma cicatriz, eles começam a melhorar. Exatamente, essa cicatriz começa a ser atenuada. Mas isso tudo faz parte de um tratamento, e você tendo um tratamento com produtos que realmente são eficazes, os resultados vêm. Me fala sobre essa questão do colágeno, essa organização da fibra colágeno. As fibras colágeno podem ser depositadas em várias direções, né? E quando isso acontece, a tua linha, ela não fica muito bonita de ver. Então, uma cicatriz pode ficar grande. Por exemplo, aqui, ó, na minha mão, não sei se dá para ver aí. Tá vendo que aqui tem uma cicatriz? Okay. Tá vendo aqui? Então, o que acontece? Aqui foi uma cicatriz que eu não fiz o laser, tá? Uhum. E aí, ela ainda abriu. O que acontece aqui? É uma cicatriz hipertrófica e tal. Se eu tivesse utilizado técnicas aqui que organizassem o colágeno, essa cicatriz ia ser bem menorzinha. Né? Porque as fibras são todas organizadas. Isso me dá uma qualidade na cicatriz muito melhor. Tem muita paciente que procura no pós-operatório de cesariana para poder fazer. Né? E deixa aquela cicatrizinha assim, e aí você faz procedimentos como esse, que alinham as fibras e a cicatriz ela tende a diminuir. E fica muito, muito bem feito. Mais estético, né? Ou seja, fica mais estético, porque vai ficar escondido, né? Então, assim, agora, mudando um pouco o foco da cicatriz em si, que vai ficar marca, imagina que você está fazendo um protocolo que, de certa forma, ele está induzindo a formação de colágeno. Se você tem associado a esse produto, né, a este protocolo, né, um composto que ajuda a alinhar as fibras de colágeno, o teu resultado ele vai ser melhor. Eu como terapeuta, eu sempre parto do seguinte princípio: ainda que meu cliente não veja, se eu vou ofertar para ele um resultado melhor, eu vou fazer. Né? E isso é muito importante de ficar claro, porque você como comprador do mercado de estética, se tem um produto que tem essa capacidade, ainda que essa capacidade não seja visual, ela seja a nível tecidual, né, a um nível microscópico, você vai ter um resultado melhor do teu tecido. O arcabouço do teu tecido, ele vai ser melhor. A estrutura tecidual vai ser melhor. E aí a tua resposta final vai ser melhor. Tá? Então isso é bem legal, porque aí a gente consegue diferir o porquê que o produto da linha tal é X e o produto do concorrente lá é X mais Y. Aí você começa a entender o porquê. Olha, esse daqui, ele não tem compostos que vão alinhar as fibras, por exemplo. O daqui tem. Então, isso acaba justificando, às vezes, o preço, que às vezes é importante de ser dito. E eu gosto de comparar muito isso, porque é o seguinte, eu trabalho com laser terapia. E você vai comprar um aparelho de laser, ele é quase o dobro, o triplo do preço do aparelho de LED. E aí, por que isso acontece? Por causa do custo da tecnologia e dos resultados clínicos. Muitos resultados com laser, eles são melhores do que com LED. Ainda são. Então, o pessoal investindo pesado para poder melhorar a capacidade de resposta do LED, para poder baratear a tecnologia. Eu espero que alcance, porque eu sou um comprador de tecnologia luminosa. Né? E nos cosméticos você tem a mesma relação. Né? Isso é bem importante para a qualidade final do teu protocolo, do teu resultado. Vamos falar então agora do tratamento em casa, né? Vamos falar dos nossos tratamentos que normalmente a gente utiliza em casa. E eu quero falar especificamente de um tratamento que eu, como profissional da área, farmacêutico, há já um bom tempo já trabalhando, fiz vários desses produtos e hoje eu sou eu particularmente falo, não usem, por favor, cuidado. Não que não deva ser usado, desde que usado de forma correta. Eu quero falar da hidroquinona. Hidroquinona? A hidroquinona. Eu queria que você falasse aquela conversa que nós tivemos sobre essa questão do que a hidroquinona faz, porque eu falo... Tem alguém que vende hidroquinona aí? Não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
é muito fácil para nós que somos da área identificar uma pessoa que usa hidroquinona. É fácil, tá? Então, lembra que a gente começou a conversa falando sobre discromia? Discromia é alteração de cor. E ela pode ser para mais, ou seja, ela pode ser para o negro, para o preto, ou para menos, para o branco. Quando a mancha é para o negro, para o preto, dá para a gente resolver. A gente pode fazer ali peelings, pode fazer alguns tratamentos que conseguem remover a mancha preta, né? Ou pelo menos uniformizar o tom da pele. Quando a mancha é branca, a coisa fica mais difícil, porque o que pode gerar uma mancha branca? Ou o melanócito, ele está com o metabolismo abalado e por isso não está produzindo mais melanina, ou o melanócito morreu, tá? E poucas são as técnicas que conseguem fazer esse melanócito voltar ativa ou induzir a formação de melanócito naquela região. Então, a mancha branca é um problema, que o pessoal chama de efeito confete. O que acontece? A hidroquinona ela é tóxica para melanócitos. Então, se o uso é prolongado ou você usa uma concentração muito alta, o que pode acontecer é do teu melanócito morrer. Então, você vai substituir uma mancha preta, uma mancha negra, por uma mancha branca. E aquela mancha branca, infelizmente, não vai dar para fazer muita coisa, né? Se você puder evitar usar a hidroquinona, evite. Existem outras moléculas, como o alfa-arbutin, que são utilizados hoje, que tem um aspecto tóxico muito menor do que a hidroquinona, né? E que podem ajudar você. É aquela situação que você falou dos ativos que atuam no melanócito e na melanina. Isso, exatamente. Então, assim, quando você age no melanócito, você tem um poder letal sobre ele, para você retornar àquela condição vai ser muito complicado, né? Se você atua só na melanina, o melanócito está lá ainda, né? Então você removeu a melanina, mas o melanócito está lá bonitinho, está íntegro ainda. Então, menos mal, que o tecido se manteve íntegro. Se você está removendo ali o melanócito, pode complicar a situação. Então, por exemplo, né, você tem a mancha, a hidroquinona vai atuar na mancha, mas ela vai atuar na célula normal também. Isso, ela vai atuar lá embaixo. Então, como você não tem mais o melanócito, você para de produzir melanina e, por descamação, aquela região vai ficar branca. E, às vezes, você matou o melanócito e não sabe que matou ainda. Porque como a pele ainda não descamou o suficiente para aparecer o espaço branco, né, o que vai acontecer? Você vai continuar usando. Porque, assim, às vezes, lembra que a gente falou agora que aquela mancha não apareceu hoje? Então, o que acontece? As manchas que aparecem quando a gente tem 40, 50 anos, geralmente elas foram adquiridas quando a gente tem 15, 20, se expondo ao sol, se expondo a calor e tal. E aí, com a variação da espessura da pele, que essas manchas começam a aparecer. Então, às vezes, você matou o melanócito aqui atrás e não sabe que matou. Né? E aí, mais para frente, você vai ver lá que tem uma mancha branca naquele lugar e é difícil de você corrigir aquilo. Tá? E outros tratamentos, por exemplo, né, que a gente tem, que podem ser utilizados em casa, né, porque às vezes a pessoa, eu falo que são pequenas dicas que você pode dar, como, por exemplo, né, você fazer um estímulo na pele, igual eu fiz uma vez uma massagem antes de você aplicar um produto. Sim. Então, existem algumas dicas. Que dicas que você levaria para a pessoa que está em casa? Eu acho que a primeira... Eu particularmente gosto, mas você não pode... Nada que você abuse vai ser bacana. Eu gosto de argila. Argila é uma coisa que é bem barata e ela serve como esfoliante leve. Não precisa friccionar muito a pele, senão você vai agredir a pele, vai ferir. Tá? Mas você fazer uma esfoliação é bacana, e a argila ela traz um caráter de hidratação. O aspecto da massagem que você falou, ele é bem legal porque ele faz vasodilatação. Isso. Né? Quando você faz vasodilatação, você aumenta a quantidade de líquido no tecido, então você deixa aquele tecido... melhora a permeabilidade. Exatamente, ele deixa mais propenso a absorver as coisas que você está aplicando sobre a pele, então isso é bem legal. Falando um pouco sobre massagem, às vezes as pessoas não gostam muito, mas, por exemplo, olheira, massagem é muito legal, né? Se fazer a massagem... A massagem é um remédio, né? Então, é uma técnica que pode ser utilizada como remédio, sim. Né? Então, a massagem ela ajuda nos processos de nutrição da pele, porque você pode aumentar a vasodilatação, você pode ajudar a carrear moléculas ali. Então, o pessoal que tem aquela olheira mais escura, você pode ajudar no processo de drenagem e liberar endorfina, né? O tratamento com endorfina é show de bola. Bem legal. Você falou da argila e eu tive a oportunidade de conversar com as nossas clientes, porque quando você vai aplicar, por exemplo, um creme na pele,
ou qualquer produto que você vai aplicar na pele em casa, etc., é fundamental que você esteja com a pele limpa. Limpeza de pele. Aí você tem as pessoas com a pele mais seca, peles mais mistas, e aí vem aquela pergunta, qual sabonete usar, se eu vou usar sabonete. Eu tenho uma opinião particular sobre o uso do sabonete, né? Eu, particularmente, acho que o sabonete deve ser usado com um certo cuidado, mais à noite e durante o dia. Tônicos, o que você me diz da limpeza de pele para preparar a pele para receber o creme? Toda vez que a gente vai trabalhar com a pele, o preparo da pele, ele é tão importante quanto o tratamento, tá? E você reconhecer qual é o tipo de pele que você tem é super importante para poder evitar efeito rebote, né? Porque imagina, você tem ali uma pele que é oleosa e você está exagerando no uso de um sabonete que vai remover a quantidade de lipídio. Então, o que teu corpo vai fazer? Teu corpo vai responder àquele estresse jogando mais lipídio na pele. Então, ele vai deixar, na verdade, a tua pele mais oleosa do que ele é. Então, abusar desse tipo de situação nunca é bom, tá? É ter critério para poder utilizar, tá? Então, em muitos casos, você vai seguir dos dois um, tá? Ou a orientação do profissional, ou a orientação do fabricante. Tá? Porque isso é super importante, tá? E aí você tem vários indivíduos que podem te ajudar. O farmacêutico, o biomédico, o médico dermatologista. Então, tem uma série de profissionais. O enfermeiro tem... Esses profissionais, exceto o médico dermatologista, né, os outros profissionais eles precisam de especialização para poder trabalhar nessa área. Então, o pessoal sabe o que está fazendo, tá? E aí você tem como ajudar ali o indivíduo a tomar um caminho certo de tratamento adequadinho para ele. Ok. Tá? Senão você pode dar efeito rebote. Isso é bem complicado. Nós estamos com uma pergunta aqui de uma cliente, a Daniele Cabral. Achei interessante porque ela está entrando num aspecto de tratamentos, né? Então, ela está falando sobre se há algum tipo de remédio ou medicação, né? Ou algum produto que você possa ingerir, né? Então, você vai fazer o tratamento da mancha por ingestão. Né? A gente conhece alguns produtos, lançaram no mercado o Oliola, né? Então, sobre esse tratamento oral. Esse tipo de tratamento oral é o que o pessoal chama de peeling de dentro para fora, né? Então, você tem ali fotoprotetores, né? Que você pode usar em cápsula ou extrair de alimento. Né? E extrair não necessariamente precisa ser o negócio de ser uma química monstruosa, né? Então, por exemplo, moléculas que são importantes, vitamina E, licopeno, né? A vitamina A também, o Oliola, ele é fantástico. Então, isso é bem importante para poder a gente ingerir. E isso, geralmente, ele é indicado pelo profissional. Tá? Então, o profissional ele vai fazer um protocolo para você, geralmente ele vai agir em 3 linhas. O que você vai ingerir, o que você vai fazer em cabine e o que você vai fazer no home care. Não existe um tratamento único, né? Eu vou tomar só como é que eu vou dizer? A cápsula. A cápsula, né? É um tratamento único. Então, eu particularmente não gosto de protocolo que ele é baseado em uma técnica. Tá? Por que não? Nós somos indivíduos que somos complexos. Né? Então, o que acontece? Se você agir de várias frentes, né, você vai ter um resultado melhor, desde que essas frentes sejam sinérgicas. Tá? Então, você precisa avaliar quais técnicas elas são sinérgicas e quais são antagônicas, ou seja, quais técnicas elas vão andar de mão dadas e potencializar o seu efeito, e quais técnicas vão dar na contramão e atrapalhar o efeito. E tem também um prazo. Esses produtos normalmente você não toma durante um período longo, existe um tempo. Também são produtos que vão atuar, como eles vão atuar na sua pele de dentro para fora, é necessário demais a utilização de filtro solar. Sim. Não, veja só, todo tratamento estético precisa ter proteção solar. Não dá para fazer tratamento estético para a pele sem um filtro solar, porque você está removendo tecido, você está diminuindo a espessura da tua camada, então você precisa proteger a pele. Tá? 2 coisas que a gente precisa, né? A primeira é a fotoproteção. A segunda é a hidratação. Não posso fazer um tratamento de pele sem a pele estar hidratada. Então, se o paciente chega com a pele muito ressecada, antes de começar qualquer coisa, eu vou iniciar os protocolos de hidratação daquela pele. Depois eu vou fazer o resto. Lembrando que toda vez que ele começou um tratamento, ainda que de hidratação, ele já começa a parte de fotoproteção. Sempre. Fotoproteção é imprescindível.
Eu costumo falar o seguinte, quando me perguntam assim, doutor, eu vou ter que usar filtro solar? Eu falei assim, não, o filtro solar você não pergunta se tem que usar, você tem que usar. Né? Ou seja, o filtro solar é uma necessidade, uma vez que... Porque eu vou usar. Exatamente. E a gente vai falar sobre filtro solar também, né, porque é um dos pontos fundamentais de qualquer tratamento, como o doutor Gustavo vem falando. E voltando aqui nessa questão, então, assim, a boa alimentação, já que vamos falar de ingestão, a boa alimentação, a utilização de antioxidantes, como a vitamina E, né? Existem vários outros antioxidantes, a vitamina C, né? E os silícios, tais silícios orgânicos, né? Que também virou um tratamento aí também, nesse aspecto do colágeno da pele, do beta-caroteno. Aí você tem a cenoura, você tem a beterraba, né? Você tem esses elementos aí que realmente... Importantes, né? Então, comida colorida. A tal da comida colorida. Então, tudo isso... Eu falo o seguinte, né? Nós estamos falando de uma desorganização do corpo, do organismo. Né? Então, a alimentação saudável, as condutas saudáveis, os bons hábitos, aí vem a visão holística que a gente fala sobre o aspecto mental, né? A pessoa está de bem, tranquila, dormindo bem, alimentando bem, sem muito excesso, etc. A pele vai responder a qualquer tratamento, não é isso? Você estando bem, a pele vai responder, com certeza. Né? Outra coisa que tem que estar bem é o seu intestino. O intestino é fantástico. Interessante você ter tocado nisso. Tem um provérbio chinês que diz que quando o seu intestino vai bem, a sua pele vai bem. Verdade. E aí você precisa dos tais probióticos lá, que são bem importantes. Probióticos, gente. Probióticos, eles são lactobacilos, tá? Que normalmente eles ajudam no melhorar a flora intestinal. Então, né, as pessoas que têm problemas intestinais, constipação, né, uma série de outros problemas, né, inflamações intestinais. Impacta tudo na pele. Exato. Então, às vezes, olha que interessante, né? Ou seja, nós estamos, como qualquer outro profissional, por exemplo, um dermatologista, ele vai tratar da sua pele. Então, ele vai te munir de cremes, filtros, talvez um outro elemento, etc. e tal. Mas olha só, o Dr. Gustavo está citando um fato importante. Às vezes você está numa luta tremenda para ter uma pele melhor, uma pele ótima, mas você tem uma série de outros problemas clínicos que não foram sanados. Um deles é o problema intestinal. Olha só. É bem importante. Muito importante o intestino, gente. Isso. Então, bebe bastante água. Tem ali os probióticos, né? A microbiota intestinal ela é muito importante. Que além de proteger o teu corpo de patógenos, ela vai ajudar na absorção, né? Ela vai ajudar na digestão do que você está comendo, ela vai ajudar na produção de vitamina K. Isso tem um impacto super positivo sobre o aspecto da tua pele, tá? É bem importante. Nós temos uma pergunta aqui, de uma outra cliente, a Gilma, está falando aqui sobre, você conhece algum massageador da pele para a pessoa usar em casa? Algum tipo de aparelho, alguma coisa que você usa? Olha, massageador tem alguns, né? Mas eu particularmente prefiro as massagens que são manuais. Né? As técnicas manuais, eu acho que eu particularmente gosto mais delas. Eu acho que elas têm uma eficácia maior. É claro que isso vai incluir um custo maior, que às vezes não dá para você se automassagear. Né? Você vai pegar nas costas, não dá. Né? Então, assim, a depender do que você vai fazer, você até consegue. Então, por exemplo, escuta essa. Mulher gosta de fazer muito isso, né? Passar creme na perna. Aí você vai pensar, como você passa o creme na perna? Você nunca pensou em como você passa o creme na perna? Não. Geralmente você passa de qualquer jeito. Aí você começa na coxa e vai descendo até o pé. Gente, não faz isso. Por que não? O teu sistema linfático está trazendo as coisas de baixo para cima. Você tem que ajudar ele. Então você passa de baixo para cima. Você começa lá embaixo do tornozelo e vai trazendo tudo para cima. O que acontece? Fazendo isso, e de modo delicado, sem impressionar muito, você vai simular uma drenagem linfática. O que a drenagem linfática traz de benefício para você? Ela pode reduzir edema em membros inferiores, ela pode reduzir os quadros de celulite. E a gente está falando de uma coisa que é simples, é só você passar aquele creminho que você passa depois do banho. Em vez de você passar de cima para baixo, você passa de baixo para cima. Então, e tem um impacto muito legal sobre as questões estéticas. Né? Então, assim, é bem legal. Quanto ao aparelho de massagem, eu
não sou muito favorável, não. Mas tem quem use, tá? Eu, particularmente, não gosto. Dentro do home care, então, nós falamos, então, do tratamento, da limpeza de pele, esses cuidados. O doutor Gustavo falou também da argila, esses processos que você pode utilizar, né, na sua face, no seu corpo, na sua pele. E vamos entrar na proteção solar, no filtro solar, né, que a gente tem falado, eu tenho batido na tecla do tal PPD, né, que é aquela sigla americana que tem a ver com a capacidade de um filtro solar dele te proteger do pior ultravioleta que tem, que é o ar. Ele é mais profundo. Vinha em cruzinha antes, né? Vinha escondido. Pois então, ou seja, nós temos o ultravioleta A, B e C. O B é aquela vermelhidão nossa da praia, né? Ele é mais superficial, né? E o A, ele é mais profundo, é o que traz maior dano, é o que pode trazer um problema de câncer. E se você estiver usando um filtro solar, às vezes até com fator de proteção excelente, mas se tiver com PPD baixo, não vai resolver. Então, escolha sempre os filtros que tem ali o PPD mais alto. Alguns deles já vêm uma numeração, mas alguns vêm cruz, tá? Então, olha lá, antes eram 3 cruzinhas, lá que era o máximo que tinha. Então, você vai lá e procura, tem 3 cruzinhas, tá? Procura o farmacêutico, pergunta a ele, né, que ele vai te ajudar com certeza na hora de você escolher o teu protetor, mas não deixa sem PPD. Dentro da rotina, o filtro solar é o último produto que usa, né? Exatamente, é o último que você vai usar porque ele vai proteger a tua pele. Então, você já fez o seu procedimento, você já expôs a sua pele, agora você vai proteger a tua pele daquilo que você está fazendo ali, né? Para você não ter um efeito rebote, para você não ter um efeito deletério ali sobre a tua pele. Então, é importante que no final do teu procedimento, protetor solar. De dia, né? Uso protetor solar. Eu, particularmente, indico, pessoal, lava o rosto a cada 3 horas e passa o protetor de novo. Porque alguns deles têm compostos químicos que eles vão oxidando e vão perdendo efetividade. Então, você precisa repor. Tá? O filtro químico, ele degrada com o sol, né? Então, o tempo do seu fator de proteção tem a ver com essa degradação, ou seja, ele vai perdendo o poder de proteção. E tem um outro filtro, que é o físico, ele não absorve na pele, ele fica por sobre a pele. Então, é necessário, quando você for repor seu filtro, e eu falo, às vezes você usa um tônico, passar um tônico, limpar, exatamente para o quê? Para você não ter problemas nos poros da pele, né? Para a limpeza da pele ser melhor, ou seja, para a sua pele até ficar mais... E tem que ter cuidado também com os filtros, que tem filtro para cada pele. Então, tem um filtro que você usa para pele oleosa, tem um filtro que você usa para a base, né? Então, base mais cremosa. Isso é bem importante. Isso, porque o que acontece? Às vezes está tratando oleosidade, está tratando acne, e aí está usando um filtro que está indo na contramão. Então, assim, é sempre bom você prestar atenção também como é a sua pele, qual o tratamento que você está fazendo, qual filtro você vai utilizar para aquele tratamento. Né? Porque assim, as pessoas gostam de pensar que o filtro ele não faz parte do tratamento. Ele faz. E é uma peça-chave. Tá? É tão importante que, independente se em consultório, se home care, você sempre vai acabar o seu procedimento fazendo filtro. Sempre, sempre, sempre. Tá? Nós temos uma outra pergunta aqui da Márcia sobre... na verdade, ela está perguntando sobre plantas, né, que a gente utiliza no dia a dia, né, e que contém vitaminas. Na verdade, os fitoterápicos, né, eles são ricos em vitaminas, em minerais, em alguns outros elementos oligoelementos que realmente podem ser utilizados, né, no dia a dia, né? Você pode ter um tratamento natural, né, que contenha igual, por exemplo, a espirulina, né? A espirulina é uma alga, né, uma planta, ela é riquíssima em vitaminas, em outros elementos, e ela era considerada, e nós estamos comemorando 50 anos do homem pisando na Lua, a espirulina era a pílula do astronauta. Ela tem uma capacidade muito interessante de alimentação, exatamente porque ela é muito rica. Então, viu, gente? Um aspecto só sobre essas questões de planta, qual planta que você vai utilizar. Eu lembrei de um aspecto agora que é muito importante, que tem a ver com laser, né? Que é, por exemplo, a aroeira. Eu não sei se vocês usam aqui a aroeira, que é a pimenta rosa. Não. Então, assim, lá na Bahia a gente tem aroeira, né? E algumas pessoas costumam passar a folha na pele. O pessoal está usando figo. Com muita queimadura, por sinal. Então,
Era aí que eu ia chegar. Ou o extrato, né? O cara pega a folha, moe lá, põe na água e passa aquele negócio na pele. O que acontece? Algumas plantas, elas podem ter características fotossensíveis. E aí, quando você passa esse tipo de produto na pele, o que vai acontecer? Quando você sai no sol, ele vai sofrer uma ação e aí você vai produzir radical livre e você vai produzir uma dermatite significativa. Né? Então, é a tal da fotodermatite. Então, cuidado com esse tipo de situação. E se a planta que você estiver utilizando for fotossensível, você aplicou aquele troço na pele, pode ser que você tenha ali uma lesão, uma queimadura em função de processos como esse, né? De fotoativação de um composto que está sobre a pele e aí você tem um problema. Eu aconselharia, na verdade, a procurar um nutricionista, né? Os nutricionistas, eles estão realmente envolvidos, estudando bastante, né, o aspecto da fitoterapia, o próprio farmacêutico, como eu citei aqui, por exemplo, a espirulina. Mas eu só quero ressaltar também o que o Dr. Gustavo está falando, é o cuidado que você tem que ter sobre aqueles modismos, né? Eu lembro da época do Confrei, né? Talvez eu estou falando aqui alguma coisa e alguém, opa, eu lembro disso. Pois é, o Confrei, qual que era o problema dele? Ele foi uma planta, era uma planta mortalícia, né? E ele foi usado em chás com finalidades para dor, para uma série de problemas, mas ele era hepatotóxico, ou seja, ele causava um problema grave no fígado. E muitas pessoas que tomaram chá de Confrei foram parar nos hospitais por problemas no fígado. Então, planta, ela é importante, né? Eu trabalho com uma, né, que ela, estudada, tem trazido esse benefício. Pode. Um aspecto é muito importante. Gente, não é porque é natural que eu posso utilizar. Tá? Eu preciso estudar para saber se eu posso ou não. E isso, às vezes, vem com um trabalho duro de bancada e você saber onde que age, qual é o mecanismo de ação. Tá? Existem uma série de plantas que são extremamente tóxicas e que, se você utilizar, você vai ter problema sério. Tá? Então, o produto é natural? Ok. Ele tem estudo que embasa a sua utilização? Então, presta muita atenção nisso. Vê quem é que está fazendo aquele estudo, onde foi feito o estudo, para depois você confiar nele. Tá? Então, cuidado com isso aí. Não é porque é natural que eu posso utilizar. Tem um tanto de coisa que é natural e é complicadíssimo. Tá? Doutor Gustavo, nós já estamos caminhando para encerrar aqui a nossa live, e eu gostaria só para finalizar, entrar num tema que é bastante importante e que preocupa, às vezes, aquele cliente que está fazendo uso do nosso produto e ele está se perguntando o seguinte: vem cá, minha mancha vai voltar? Vai ter um efeito rebote? Eu queria que você falasse sobre essa questão dos cuidados e essa questão realmente do porquê que, às vezes, mesmo você utilizando um produto que a gente realmente tem colocado de forma científica, de testes, etc., a mancha pode voltar. Então, lembra que a gente falou que o melanócito, quando você mantém o arcabouço do tecido, o melanócito ele continua lá? Né? Então, o que acontece? Uma vez que você removeu a mancha, perceba, você removeu a mancha, o melanócito, que é a célula produtora de melanina, a célula produtora do pigmento, ela está lá. Então, o que acontece? Eu vim com uma cultura de me proteger do sol, usar o filtro, não me expor a calor, né? Não estressar minha pele, agredindo a pele com diferentes recursos, seja químico, físico. Né? Então, a mancha ela foi diminuindo, o tom da pele foi uniformizando. Ótimo. O que acontece? Eu encerro o tratamento e eu volto a fazer tudo o que eu fazia antes do tratamento. O que vai acontecer? A minha mancha vai voltar. Tá? Você então, deixa de proteger, você deixa de tratar a pele, de hidratar a pele, de usar um produto bom. O que vai acontecer? A tua pele que tem melanócitos a mais em uma região, ela vai voltar a produzir aquela melanina mais concentrada naquela região e você vai passar a ver a mancha. Então, é continuidade. É continuidade. Tá? Melasma é continuidade. Eu vou controlar ali o meu melanócito para não gerar discromia. Se eu fugir daquilo ali, a mancha vai aparecer. E aí, nesse caso, não necessariamente será um efeito rebote. Tá? Porque efeito rebote a gente atribui a um efeito colateral. Né? Eu fui longe demais, eu usei o produto mais do que eu deveria. Né? E nesse caso, não. Nesse caso, desculpa, tá? Eu não achei uma palavra melhor, mas é um caso de displicência. Porque você sabe o que fazer. A pessoa descuidou. Ela parou de cuidar da pele. Voltou. Isso. Você sabe o que fazer, você sabe como fazer e não fez porque você não quis. Aí a mancha vai voltar. Né? Então, é complicado nesse caso. Tá? Porque a gente não matou o melanócito. Lembra lá que se a gente tivesse matado o melanócito, eu ia tirar a mancha negra e ia colocar no lugar dela uma mancha branca.
a pessoa ia ter o mesmo problema de discromia, só que agora, em vez de preto, ia ter branco. Tá? A mesma alteração ali no padrão de cor, só que um para mais e um para menos. Tá? Então, assim, isso é bem importante dizer. Melasma, você vai controlar, tá? O teu melanócito ele vai continuar lá embaixo bonitinho. Então, continua com o seu tratamento bacaninha ali, não exagera no sol, porque senão você vai ter sua mancha de volta. Ótimo. E lembrando só de mais um item, né? Que são aquelas chamadas manchinhas senis, né? Aquelas manchinhas brancas que ao longo no final da vida, não vou dizer da vida, né? Mas, ou seja, à medida que nós envelhecemos, elas vão aparecendo. Não são manchas escuras, né? São manchas claras, aquelas pontinhos, né? O que nós temos de bom aí? Bem parecido, né, com o efeito de matar o melanócito. Então, geralmente o pessoal faz tratamento com lâmpada ultravioleta. E hidratação? Não, hidratação sempre. Lembra lá, ó, hidratação é base. Então, você vai perguntar, Gustavo, o que é que eu vou fazer? Eu vou hidratar e depois o resto. Né? Lembrando que depois do resto vem proteção, vem filtro. E essa morte desse melanócito, né? essa hipocromia, esse embranquecimento, vamos dizer assim, é exatamente por falta de cuidado mesmo. Às vezes e às vezes é uma questão genética. O tempo vai passando, aquele melanócito ali, ele vai perdendo a capacidade metabólica dele mesmo e aí ele vai morrer. Tá? Então isso pode ter a ver, aí a mancha branca vai aparecer. Aí você tem ali, na verdade, uma outra questão, tá? E que é difícil de você controlar. Né? Só mais uma pergunta aqui. Dedilhar as pontas dos dedos na face, né? É um tipo de massagem. É uma técnica de massagem. O dedilhar, o beliscãozinho assim. Né? Ajuda no aumento do ácido hialurônico? No aumento do ácido, não. Se você estiver utilizando o ácido sobre a pele, antes de você fazer, ele vai permear após aplicar, você fazer, aí sim. Eu prefiro passar o ácido e depois fazer a massagem. Tá? Interessante. Então, aplica e aí faz a massagem. Então, eu vou aplicar o preparador da pele, que é o nosso ácido, vou deixar esperar secar um pouquinho, vou fazer uma massagem e vou vir com o creme. E começar a fazer a tua massagem já. Durante o próprio tratamento. Vou aplicando o ácido, vou fazendo a massagem e depois eu entro com o Melanoage, que é o nosso produto para tratamento. Excelente. Doutor Gustavo, do protetor no final. Não esquece. O protetor não pode. Para o Pedro Bial entrar aqui com aquela... Né? Pessoal, foi bom demais, tá? Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui o Dr. Gustavo, né? Ou seja, um bate-papo excelente, dentro de uma área que é fundamental dentro do que a gente está se propondo também. Né? Eu fiquei muito feliz. E, Dr. Gustavo, eu vou deixar o senhor fazer isso, despedir aí da nossa turma. Gente, obrigado. Boa noite, até a próxima. Isso. Não, já está convidado. Você pode estar lá em Salvador e eu aqui, nós vamos fazer uma live assim, à distância, tá bom? E aí nós vamos vendo aí os temas, né? E enriquecendo cada vez mais esse contato nosso que eu acho fundamental, ok? Isso. Obrigado aí. Valeu.